paz do Senhor, queridos e amados irmãos, com alegria nós estamos aqui para ministrar, resumir mais uma aula da escola dominical. Nós estamos dando continuidade na nossa lição, na nossa revista, que tem por tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 6, que tem por tema a condição dos gentios sem Deus. Então hoje nós falaremos da condição dos gentios sem Deus. O texto áureo está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 11, e diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Verdade prática: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. O texto bíblico em classe está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Eu não vou ler para ser mais breve. Então, nós vamos estudar hoje a respeito da condição dos gentios. Quando nós falamos de gentios, o que nós podemos ter como característica, como finalidade dessa palavra, para a gente entender quem são os gentios, o que é os gentios, né? Os gentios significa não israelitas, né? Nós vamos ver que tem os judeus, o povo israelita, o povo separado por Deus, e gentios são todos aqueles que não são judeus, não são israelitas. Esses são os gentios. E nós estamos vendo a condição desses gentios, a condição deles sem Deus, outrora sem Deus, né? E agora nós vamos ver que a situação foi mudada. Introduzindo a aula, nós vamos lembrar da aula anterior que nós estudamos Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, né? Nós vimos aí que o apóstolo, nesse texto de 1 ao 10, da última aula, esse capítulo 2, versículo 1 ao 10, o apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: olha, vocês, em sua carta, ele dizia: vocês estavam mortos em ofensas e pecados, vocês andavam segundo o curso desse mundo, vocês andavam influenciados pelo maligno, segundo o desejo da vossa carne, eram por natureza filhos da ira, mas Deus, por seu infinito amor, por meio da graça, vos transformou para ter uma vida de boas novas. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo na última lição, né? Nós estudamos aqui no capítulo 2, versículo 1 ao 10. Agora no versículo 11, nós vamos ver ele dando mais um alerta para os leitores e ouvintes dessa epístola. Ele diz o seguinte: olha, lembre-se que em outro tempo eram gentios e chamados em circuncisão, ou seja, eles não conheciam os pactos de Deus, os pactos, as promessas de Deus com seu povo. Os gentios não conheciam. O apóstolo Paulo estava alertando aqueles leitores: olha, antes vocês eram assim, antes vocês eram gentios chamados em circuncisão, ou seja, separados de Deus. Então nós vamos ver que os gentios eles experimentavam 5 formas de privação. Os gentios eles estavam sem Cristo, eles estavam separados de Israel, eles estavam alienados quanto à promessa, eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. 5 privações. E nós vamos ver aí no tópico 1, que diz o seguinte: chamados incircuncisão.
nós vamos ver aí que na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eles eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. Os judeus eles não se davam com os gentios. Os judeus eles desprezavam os gentios, porque eles se diziam, olha, nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos de Deus, e vocês não. Né? Vocês estão separados de Deus. Então, os judeus eles se afastavam mesmo dos gentios, porque realmente eles eram o povo escolhido. Desde a Torre de Babel, desde quando Deus ele viu que o mundo, as pessoas se voltaram contra ele, e ele dispersou ali na Torre de Babel, dispersou aquele povo, confundiu as línguas, e cada um foi para um lado, né? Deus dispersou as pessoas pelo mundo e separou ali através de Abraão. Logo após ele separa um povo para si e começa ali com Abraão. E ali começa a separação do povo escolhido, né? E estes são o povo israelita, o povo judeu, e os demais povos eram considerados gentios, né? Apenas o povo de Israel foi separado ali e começou através de Abraão. E esse povo, que é o povo judeu, eles eram o povo de Deus, separado por Deus, e eles não se davam com os gentios porque eles identificavam em suas mentes, olha, eles não são de Deus, né? Era tratado dessa forma. Então os judeus eles desprezavam os gentios, e nós estamos falando nessa aula a condição dos gentios. Então já estamos vendo alguma coisa a respeito dessa condição dos gentios. Vamos ver aí a questão da circuncisão. O que quer dizer isso, né? Deus havia então feito um pacto abraâmico, né? Desde Abraão. A circuncisão, ela é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. É uma operação feita no órgão sexual masculino, um corte, né? Esse corte ele era prescrito na lei como um sinal de quem pertencia ao povo da aliança. Então, as crianças de sexo masculino, quando fazia 8 dias de nascido, era ali feito o corte, né, do prepúcio do órgão sexual. E esse procedimento, ele marcava quem era o povo de Deus, quem era o povo escolhido de Deus. Era feito dessa forma, era feito essa pequena cirurgia, né? Então, quem não era circuncidado era tido como incircunciso, ou seja, fora, excluído da aliança com Deus. Então, apenas os judeus faziam essa circuncisão, né? Ou aquelas pessoas que eram compradas, né? Eram estrangeiros, mas compradas por dinheiro, pelos judeus, eles também eram circuncidados. Então, a circuncisão ela distinguia o povo judeu dos demais povos, ou seja, dos povos gentios, né? O significado religioso da circuncisão. O significado apontava para a santificação. Esse era o significado, ele apontava para a santificação. Então, por que isso? Porque, como a corrupção e as práticas idólatras, elas fortemente estavam relacionadas à sexualidade depravada, então a circuncisão ela simbolizava a purificação do povo escolhido. Se era o problema maior da época estava relacionado à sexualidade depravada, então o próprio Deus criou dessa forma a separação do povo dele, como um corte lá no prepúcio do órgão sexual masculino. Justamente porque ali era o principal problema da época, né? Sexualidade depravada. Então, isso era algo tão diferenciado, a questão da diferenciação de judeus e gentios era tão grande que os judeus eles recusavam até mesmo em sentar-se, em comer junto com os gentios.
era dessa forma, né, que eles interpretavam. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito da circuncisão do coração. Ele está ensinando ali, ele escreve, né, aos Efésios, e ele mostra, ele aponta o seguinte, ele reconhece que os gentios eles não faziam parte da circuncisão, né? Mas ele também diz o seguinte, o sinal dos judeus ele era apenas físico e realizado por mãos humanas, né? Ele está ensinando isso ali aos Efésios no capítulo 11, ele diz, olha, esse sinal era físico e era feito por mãos humanas. Aí o que ele estava ensinando? A verdadeira circuncisão, qual é a verdadeira circuncisão? Através de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. A verdadeira circuncisão, ela não se trata de uma operação externa, ela não se trata de algo feito por mãos humanas, mas ela foi feita diretamente por Deus, no interior do coração de cada um, né? Então, ele está dizendo o seguinte, isso não são coisas que provém de homens, né, que homens fazem, mas é a obra única e exclusiva de Deus. É apenas Deus que faz, né? Aí ele está mostrando, olha, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Não é o corte, né? Ou quem não foi cortado lá no seu órgão sexual masculino. Em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus é ser uma nova criatura, é viver uma nova vida, é viver diferente. Ele estava mostrando para aquelas pessoas que ele estava pregando, para as pessoas ali de Éfeso, ele estava mostrando o seguinte, olha, hoje vocês também fazem parte, através de Cristo, vocês também, crendo em Cristo, vocês também são considerados circuncidados. Vocês, apesar de serem gentios, apesar de não serem um povo descendente, né, israelita ali, através de Cristo vocês foram incluídos também nessa promessa. É o que Paulo estava mostrando ali. Mas vamos falar mais um pouquinho da condição dos gentios sem Deus. Eles eram estranhos ao concerto da promessa. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar o seguinte, como diz aí no versículo 12, eu vou ler novamente, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, o que ele estava mostrando para o povo ali de Efésios, olha, vocês eram gentios, vocês são gentios, olha a condição de vocês antes. Estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês são estranhos aos concertos das promessas, não tinham esperança, sem Deus no mundo. Ele está mostrando aquilo dali. Então o que ele está salientando? Olha, vocês estavam em desvantagem, vocês não eram o povo escolhido, vocês estavam em desvantagem. Eles eram excluídos não só dos símbolos externos, que era lá o corte, né? Mas eles não era apenas o corte externo, eles também não faziam parte do povo escolhido, né? Consequentemente, eles não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, ou seja, os gentios não podiam fazer parte da promessa de vida eterna, né? E aí nós podemos ver que Deus ele não havia se revelado aos gentios, pois a chamada ela era feita somente a Abraão e a sua descendência. Então os gentios eles estavam de fora, né? Eles não faziam parte dessa promessa. E é o que Paulo estava mostrando, olha, vocês não faziam parte, vocês estavam de fora, né?
Nessa perspectiva nós podemos entender que as promessas, as leis de Deus, as promessas de Deus pertenciam apenas aos judeus, e era dessa forma. E Paulo estava mostrando para aquele povo assim que funcionava, mas através de Cristo as coisas foram diferentes, né? Aí ele mostra, olha, vocês estavam alienados do pacto das promessas. Como assim? Separados da comunidade de Israel, os gentios eles desconheciam totalmente os vários pactos de Deus com os patriarcas israelitas. Esses pactos, quais pactos eram esses? Eles giravam em torno da promessa do Messias, né? Desde Gênesis, né? Lá havia as promessas do Messias, desde os primórdios, desde o início de tudo. Havia a promessa de Cristo, do Messias, né? E esse povo estava de fora, é o que Paulo estava enfatizando. Para a gente lembrar quais pactos tinham: o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, né? Eles estavam fora, né? E esses pactos, o que consistia ele? Eles eram reiterações das promessas, da promessa messiânica. Esses pactos tinham esse fundamento. Então, os gentios, eles não tinham noção dessas coisas. Eles não tinham noção desses pactos, né? Então, eles estavam alienados da promessa, sem qualquer esperança. E é o que Paulo estava mostrando. Olha, vocês estavam alienados da promessa. Nós não somos, nós aqui, que eu digo hoje, nós somos brasileiros, né? Ou seja, nós somos da nação de Israel, não nascemos lá, não somos judeus. Nós então seríamos considerados gentios, né? Nós somos povo gentio. E Paulo está dizendo o seguinte para aquele povo lá de Efésios, como está dizendo a palavra para nós hoje: vocês estavam de fora, mas Deus fez algo, né? O mundo se revoltou uma hora com Deus, e Deus ele dispersou todas aquelas pessoas, né? E separou um povo para si, que é o povo de Israel. Mas através de Cristo, aquele povo que ficou disperso, Cristo restaurou, né? Deus restaurou novamente a promessa com todas as pessoas. Então, uma vez regenerados em Cristo, é o que Paulo está mostrando para aquele povo, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino para nós, né? Então, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, novamente. Então, por meio de Cristo, nós temos direito à salvação, né? Cristo, ele nos resgatou, Deus ele nos resgatou com um plano perfeito de salvação. Nós veremos isso ainda mais aprofundadamente na próxima lição. Nós estamos estudando Efésios 2, 11 e 12 nessa lição. Na próxima lição, nós vamos estudar que Cristo é a nossa reconciliação. O versículo 11 e 12 estamos falando hoje, o próximo será 14, 15, 16 até o 19. Então, nós vamos aprofundar mais nessa questão de Cristo. Então, agora é bem rapidinho, só para a gente entender mesmo. Lembrando que a gente está falando da condição gentílica, né? Da condição dos gentios sem Deus, da condição que nós éramos, né? Da condição que nós tínhamos sem Cristo, né? Mas agora, com Cristo, através de Cristo, nós fomos reconciliados. Será melhor explicado na próxima lição, né? No tópico 3, nós vamos ver, ainda falando da condição dos gentios, nós vamos ver sem esperança e sem Deus. E que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Ele diz o seguinte: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, desprovidos de esperança, vamos lá. A esperança, ela traz a ideia de confiança nas Escrituras
o sentido de esperança está ligado à confiança nas promessas divinas, né? Então, esperança, ela traz confiança. E nós podemos ver que os gentios não tinham esperança, né? Nós podemos afirmar que eles estavam desprovidos totalmente dessa esperança. Até mesmo por causa da filosofia grega, né? Dessas filosofias pagãs que os gentios seguiam, né? E essas filosofias, ela descartava a possibilidade de uma vida após o túmulo, né? Em Cristo, né, em Deus, nós cremos que após a morte nós estaremos vivendo eternamente com Deus. Os gentios não, né? Como nós acabamos de dizer que eles estavam alienados dessas promessas, essas promessas messiânicas, desde o início, ela tinha com o povo judeu, mas os gentios, eles não tinham essa esperança, eles não faziam parte, eles desconheciam isso, e Deus, ele estava sempre reafirmando a promessa com o seu povo. Então, nós vemos que eles viviam ali sobre aquela filosofia grega, né? Eles não acreditavam na vida após o túmulo, e pior ainda, eles acreditavam, o povo judeu dizia que essa vida seria boa, e eles não acreditavam que essa vida seria uma vida maravilhosa, né? E como as Escrituras dizem, a eternidade, estar com Deus na eternidade, será muito maravilhoso, né? O apóstolo Paulo diz que é inefável dizer, né? Não tem como dizer, são palavras inefáveis que é lícito ao homem, que não é lícito ao homem falar. É o que o apóstolo Paulo disse quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então, embora Deus ele também tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, muitos dos gentios também ignoravam essa promessa. Eles não acreditavam. Eles não tinham onde sustentar a sua esperança, né? Então, como a esperança ela é a âncora da alma, os gentios, eles estavam desprovidos de esperança. Então eles padeciam medo e incertezas, né? Por conseguinte, a falta de esperança e de paz, ela revela a ausência de Deus. Então aqui a gente já vê sem esperança e sem Deus. Sem esperança, a falta de paz. Sem Deus, a falta de paz. E esse povo estava sem esperança. E nós éramos esse povo, né? Nós somos os gentios, né? Nós estávamos nessa condição sem Cristo. Para enfatizar melhor a expressão sem Deus, isso não significa que os gentios, eles não serviam ou não acreditavam em uma divindade. Eles estavam sem Deus. Essa era a condição deles, né? Mas eles acreditavam em alguma coisa, né? Nós vamos ver que eles eram politeístas e idólatras, né? Eles acreditavam e adoravam diversos deuses. Eles tinham aquele conceito de criar estátuas, né? De criar deuses e adorar aqueles deuses, falsos deuses, né? Eles eram idólatras, né? Os gentios eram dessa forma, por isso que o apóstolo Paulo diz, sem Deus, eles estavam sem Deus, né? Então, nós vamos ver que isso significa dizer que a vida deles, a vida dos gentios, ela era regida pela falsa ideia dessas divindades pagãs, né? Que mantinham as pessoas escravizadas, né? Escravizadas em densas trevas espirituais, como nós vemos até hoje as pessoas que decidem não crer em Cristo, né? Vivem escravizadas pelas coisas do mundo, né? Vivem presas nos pecados mundanos,
vivem presas em vícios, né? Não conseguem largar, não conseguem deixar. Sabe o que é isso? Desprovidos de Deus, não tem esperança de melhora, não tem esperança de avanço, está preso, tem que sustentar o vício, tem que sustentar a carne, tem que satisfazer a carne, não consegue ficar sem abrir mão de muitas coisas que só levam, que só trazem desgraça. Essa era a vida, essa era a situação calamitosa dos gentios e é até hoje de quem não decide se entregar a Cristo, né? Nós vemos que as coisas não fluem. A pessoa pode fazer, mas nunca sente paz, mas nunca se sente satisfeito, porque apenas em Deus, apenas em Cristo, nós conseguimos estar satisfeitos, né? Ainda que não tenhamos muito, ou ainda que tenhamos muito, ou ainda no pouco, com Deus nós estamos satisfeitos, porque Ele preenche a nossa alma, né? E o apóstolo Paulo está mostrando isso. Estejam em Deus, creiam em Cristo, porque Ele satisfaz a vossa alma, né? Nós podemos concluir lendo aí mesmo a conclusão da revista, que diz o seguinte: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja seu santo nome para sempre. Então nós podemos entender, nós vamos ver melhor ainda na próxima aula, mas para concluir, nós podemos ver que a circuncisão ela já não é algo mais uma operação humana, né? Mas a circuncisão, ou seja, a separação, a marca de separação do povo de Deus, ela é no coração. Ela é a pessoa viver uma vida nova, viver um padrão de vida ético e moral diferenciado, viver na contramão do mundo, né? Para a gente, um exemplo clássico é a gente ser afrontado, receber uma afronta na rua, e muitas das vezes a gente diz o seguinte: eu não levo desaforo para casa, mas viver uma nova vida em Cristo, a gente leva sim, a gente abaixa a cabeça, a gente vira a face se for preciso e deixa Deus tirar, né? Deixa Deus trazer a paz. Para que brigar? Para quê? Essa é a nova vida, esse é o sinal, essa é a circuncisão. Não precisa briga, não precisa, estou trazendo isso como exemplo, não precisa. A circuncisão hoje é no coração, é aquilo que Deus faz no nosso interior, faz no seu interior, a partir do momento que você crê em Cristo. Então Cristo chamou-nos, né? Deus chamou-nos através de Cristo para tão grande salvação. Nós também fazemos parte do povo escolhido através de Cristo. E eu agradeço aqui a minha oportunidade.